Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundado em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Oremos. Pai, obrigado por esse momento e pela Tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Grandeza. Grandeza é uma propriedade mensurável. É uma propriedade que nos permite medirmos fenômenos, medir o corpo, ou medir até mesmo uma substância quantitativamente. Nós podemos, com relação à distância, medir em metros. Quantos metros há de um lugar até o outro? Nós podemos medir o peso através de gramas, ou a temperatura através de graus Celsius. Para nossa compreensão, através da medição e das grandezas encontradas, nós podemos saber qual é a largura, o comprimento, a altura e até a profundidade deste templo. Se ele está bem estabelecido, bem sustentado. Mas há também a grandeza, conhecida como virtude, também chamada de magnanimidade, que junto com a honra, com a justiça, brota do coração de uma pessoa, brota do coração de um homem, de uma mulher. E hoje, especificamente, falando sobre o Dia dos Pais, vamos pensar a respeito da grandeza de um amor de um pai, tomando o amor de Deus como exemplo para nós. Paulo expressou que tinha causas nobres, que o colocava de joelhos, diante do Pai, diante daquele ou do qual nós herdamos o nome, diante do qual se deriva a paternidade. E ele orava diante do Pai. E ele expressou os seus alvos, os seus motivos de oração. Primeiro, ele orava por fortalecimento interior, através ou pela ação do Espírito Santo. Ele pedia para que Deus, por ação do Espírito Santo, fortalecesse o coração dos seus irmãos e, por extensão, os nossos corações, para que Cristo habitasse em nós de uma forma plena, ocupando todos os cômodos do nosso coração, mediante a fé. Mas também o outro alvo de sua oração era que criássemos, e digo isso por extensão a nós, raízes no amor de Cristo. Porque se nós desenvolvêssemos raízes, ou desenvolvermos raízes no amor de Cristo, nós estaremos alicerçados. E com isso conheceremos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É interessante que ele fala conhecer um amor que excede o entendimento. Então nós podemos provar, até sentir o sabor, até vislumbrar, até onde os nossos olhos podem ver, mas que vão além da nossa compreensão ou além do nosso entendimento. Essa era a oração de Paulo. E, claro, pensando no amor de Cristo, esse mesmo amor de Cristo é o amor que emana do Pai, porque Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. E ao pensarmos no amor de Cristo, pensamos também no amor do Pai. E para a nossa reflexão, nesse Dia dos Pais, que nós podemos aprender a respeito da grandeza do amor de um pai, olhando para o amor de Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a grandeza, isso inclui nobreza e dimensão, do amor de um pai se mede ou se percebe por sua generosidade. Deus é generoso de forma abundante para conosco. Porque Deus providenciou para toda a sua criação o sustento. Você respira porque Deus nos dá o oxigênio. Você se alimenta porque Deus nos dá o alimento. Você vive porque Deus, que é o autor da vida, te dá vida.
E isso é expressão de generosidade, que brota da grandeza do amor de Deus, o Criador. E lembre-se, pais e filhos que aqui estão, o sustento, antes de tudo, vem das mãos do Senhor. O salmista escreveu que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar ou não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele também diz que será inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores ou de dores, sem a bênção do Senhor. E bênção, ou a palavra, uma das definições para bênção ou abençoar é autorizar a prosperidade, autorizado a prosperar. Então lembre-se que você chegou até aqui porque Deus autorizou a bênção ou a prosperidade sobre você. E isso vai além de dinheiro, vai além de recursos. Falando de vida em abundância, alegria, prazer. Mas sobretudo, a grandeza do amor de Deus em sua generosidade é provado porque Ele deu a nós o que tinha de melhor, quando Ele nos deu o seu Filho. Deus te deu o seu Filho como prova de generosidade. E para nós, esse exemplo nos ajuda em quê? Obviamente e naturalmente, todo pai deve, e até o quanto pode, dar o que for de melhor para o seu filho. Nós nos esforçamos para darmos o melhor tênis, darmos a melhor roupa, a melhor comida, a melhor cama. Mas a generosidade e a grandeza do amor de um pai não se restringe às coisas. Nós, como pais generosos, devemos também dar tempo ao nosso filho. As nossas casas, inclui também as nossas esposas. Devemos generosamente reconhecer as coisas boas que eles têm e que eles fazem. Não economizarmos nos elogios, inclusive nas correções, como nós aprendemos nas canções e nas peças, mas sempre em amor. Em segundo lugar, a grandeza do amor de um pai, isso inclui nobreza e dimensão, se percebe também na disposição ao sacrifício. E a Bíblia nos diz que Deus nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E sabemos que o sacrifício de Jesus doeu em Jesus. Foi um sacrifício doloroso no Filho, mas que certamente doeu também no Pai. Foi doloroso, nós cremos, entendemos. Deus, o Pai, ver seu Filho oferecer a sua vida, verter o seu sangue na cruz, mas havia um propósito naquele sacrifício. E Deus viu o fruto do precioso trabalho, ou do sacrifício do seu Filho Jesus. Porque hoje nós somos fruto desse trabalho. Do sacrifício do Filho e da dedicação do Pai ao entregar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E há pais aqui que se sacrificam pelas suas famílias, pelos seus filhos, e nós reconhecemos isso. Há pais aqui que não desistiram ainda da vida, do trabalho, por causa dos seus filhos. Há pais que suportam a cobrança, a humilhação, porque sabem que estão fazendo isso pelo bem dos seus filhos. E isso é possível porque por causa da grandeza do amor. Mas lembre-se também que o sacrifício envolve pensar que nós não somos o centro de casa ou do lar, pais. Somos o sacerdote, somos cabeça. Mas lembre-se que o lar não gira ao nosso redor. O centro é Cristo. E como bons pais, como bons filhos, boas esposas, tenhamos isso em mente, que todo o nosso esforço e dedicação deve ser para cumprir a vontade de Cristo. Abrir mão do que for necessário para que a vontade de Cristo seja atendida. Mas por último, a grandeza do amor de um pai se percebe na disposição em perdoar. Pensando no amor de Deus, o Pai,
Também, no gesto de amor de Jesus na cruz, o Senhor Jesus fez algumas orações enquanto estava na cruz. E uma das orações mais conhecidas é a que ele fez ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, na ignorância deles, eles estão fazendo algo que eles não têm noção. Mas, Pai, não tranque a porta. Não feche o coração. Mantenha a porta acessível, para que quando eles caírem em si, e eles te procurarem, eles te encontrem. Eles encontrem o Pai, eles encontrem o lar. E para nós pais, filhos, mantenha a porta destrancada. Esteja disposto a perdoar. A exemplo daquele pai que recebeu o filho pródigo, que veio mal cheiroso, fedido mesmo, me perdoa a expressão, irreconhecível, mas aquele pai o reconheceu. E a despeito de toda aquela situação trágica que o filho se encontrava, o pai ainda estava com a porta aberta. Ele abraçou o filho e o recebeu como filho, porque ele manteve a porta aberta. E com o mesmo perdão, digo, tendo como exemplo, assim como Deus nos perdoou, esteja disposto a perdoar. Talvez haja aqui pais ou filhos que já não têm mais os seus pais ou seus filhos, e não podem mais abraçar os seus pais. Mas há outros pais e filhos aqui, também não podem abraçar os seus pais e filhos porque houve um rompimento. O relacionamento está estremecido. Mas nessa manhã, dê uma oportunidade para o perdão. Destranque a porta, escancare a porta, abra o seu braço e dê um abraço no seu pai, no seu filho, e peça e dê perdão. Não é fácil, mas é possível quando nós olhamos para Cristo na cruz como uma prova do amor de Deus, o nosso Pai, por nós. Então, reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente Dia dos Pais. Amém? Pastor. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Esse tipo de programação, de evento, ele sangra a nossa memória. Ele mexe com o nosso passado. Ele nos faz abertos para as propostas de Deus. Eu sei que Deus falou aos corações aqui. Ele quer visitar esses corações, mais do que falar. Ele quer intervir, modificar, transformar corações. Já que você é crente em Jesus Cristo e foi tocado por Deus, e está tomando decisões aí do seu coração, com a graça, com o favor de Deus, e você precisa ser lembrado em oração, faça um sinal: eu já sou um crente em Jesus. Amém, 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 amém. Quantas mãos? Amém na galeria. Amém. Graças no coral. Amém. Agora, tem alguém aqui que ouviu a respeito do Pai Celestial, do poder deste Pai e a sua capacidade para mudar cenários, para mudar situações, para mudar vidas. Esse Pai Celestial que enviou seu Filho para dar a vida e verter o seu sangue na cruz por amor a você. Nessa manhã você entendeu a mensagem do amor de Deus e você quer entregar sua vida a Jesus? Faça um sinal, nós vamos orar por você também. Eu não sou crente, mas eu fui tocado. Eu gostaria de ser lembrado em oração. Alguém assim, faça um sinal. Deus te abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Eu não sou um crente, mas Deus tocou meu coração. Eu gostaria de entregar a Ele. Alguém, mais alguém assim. Faça um sinal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu peço a todos que se coloquem em pé. Nosso Deus, obrigado por este momento tão especial.
E, ó Deus, pela maneira tão graciosa como Teu Espírito tem falado aos corações, nós continuamos em atitude de oração. Você que levantou a sua mão, crente ou não, você precisa de oração. Saia do seu lugar, nós queremos orar por você agora. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Não fique preocupado, não tema. Apenas se Deus falou com você, nós queremos orar por você. Saia do seu lugar. Pode colocar-se aqui à frente, há muito espaço, para muito além dos corredores. Podem chegar. Deus falou comigo, Deus tocou a minha vida. Pode chegar. E aos demais, permaneçam de olhos fechados, de cabeça baixa. Orem por nós aqui. Orem por nós aqui. Mas se você precisa de oração, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Queremos orar por você. Quantos de vocês aqui à frente vieram e dizem: eu preciso de Jesus e eu quero entregar minha vida a Jesus? Levante sua mão agora. Eu preciso de Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Eu preciso de Jesus e eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor Carlos Júnior, por favor, ore neste momento por nós aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essas vidas que vieram até o teu altar. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe, meu Deus, o porquê eles vieram até aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor os ilumine, os ajude a cumprir essas decisões que estão tomando. Mas de maneira especial, meu Deus, eu louvo por essas duas mãos que se ergueram e que vieram até o teu altar, dizendo que querem se entregar a Jesus Cristo. Amém. Que essa decisão se confirme, meu Deus, e que em nome de Jesus o inferno, meu Pai, possa perder mais 2 e o céu ganhar mais 2. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.